E eu estou aqui com Felipe Moura, que é sócio e analista da Finacap. Bem-vindo, Felipe. Opa, Fabrício. Obrigado. É um prazer estar falando aqui com vocês pela primeira vez. Prazer é nosso te receber, muito obrigado por aceitar o convite. Felipe, a gente vai falar de um tema que muita gente não tem conhecimento sobre, tá? A técnica por trás, né? O que acontece, os pormenores aí, mas que está muito presente no mercado, que são os follow-ons. Tá? E eu já queria começar com uma pergunta, assim, tranquilinha de responder, que é por que as empresas fazem follow-on, Felipe? Perfeito, Fabrício. Follow-on nada mais é do que levantar capital para a empresa, né? É você ir ao mercado. A empresa, na realidade, vamos dar alguns passos para trás, né? A empresa básica, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas basicamente, uma empresa tem duas formas de financiar as suas operações: ou via dívidas, ou via capital, né? Via capital próprio, via sociedade, né? Ou seja, adquirir novos sócios. E então o follow-on nada mais é do que isso, é você vender ações da empresa, né? Você vender participação no capital social da empresa. Então, existem diversos motivos para isso, né? Às vezes para financiar um projeto específico, às vezes realmente por necessidade de liquidez. Então, a definição técnica é exatamente essa: você levantar capital para o seu negócio. E os pormenores atrelados a esse movimento são passíveis aí de várias interpretações, né? Que depende de um conjunto de informações na realidade para você interpretar o motivo daquela oferta. Certo. E aí você vai falar, bom, é para a empresa fazer a captação de recursos, então ela faz a venda de ações, só que aí o pessoal que está ouvindo do outro lado fala, ué, mas aí já não fez o IPO para fazer essa captação? Então, qual que é a grande diferença, né? Por que a empresa faz um follow-on depois de já ter feito o IPO um tempo atrás, né? Independente do tempo, mas depois de já ter feito o IPO, por que ela vai fazer o follow-on ali? Perfeito. Eu acho que na realidade isso passa muito pela questão do próprio dinamismo do mercado. O mercado é algo extremamente dinâmico, as condições elas variam praticamente que quase que diariamente, né? Se você olhar para o mercado há 12 meses atrás, tanto em termos de condições, como em termos de liquidez, em termos de expectativas, você tinha um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que daqui a 12 meses a gente vai ter outro cenário completamente diferente. Então, o mercado é muito dinâmico, né? E com isso, além do valor das ações, né, variar muito intensamente entre os períodos, o que pode configurar para os gestores da empresa como uma oportunidade de levantar capital, também existe as oportunidades, né, para novos negócios, elas se apresentam quase que diariamente, né? Então, às vezes, os executivos vislumbram lá uma oportunidade de fazer uma aquisição ou de investir em algum novo projeto e, de repente, levantar recursos via venda de ações acaba sendo mais barato do que dívida, né? Então é sempre é algo muito dinâmico na realidade. Então no caso, o- os administradores da empresa eles têm que ter muito claro quanto é que é o custo de capital via dívida, quanto é o custo de capital se eu for levantar via venda de ações. Então, a partir de todo esse balanço aí, ele consegue tomar a melhor decisão para poder fazer aquela oferta naquele determinado momento, né? Então, voltando um pouco para responder tua pergunta, realmente o follow-on ele pode e certamente ele deve ocorrer mesmo após a empresa fazer a IPO, né? O IPO reflete aquele momento específico, da empresa faz a IPO por algum motivo, ou para levantar o capital, né, para dar saída ali para os sócios fundadores, para dar liquidez, mas ao longo do tempo o negócio vai passando por mudanças, né? E vão surgindo novas necessidades de liquidez, vão surgindo novas avenidas de investimento. Então, uma companhia, né, que é aberta, que tem suas ações negociadas em bolsa de valores, ela vive, ela é praticamente, ela é um organismo vivo. Então, diariamente ela tá mudando e está passando por necessidades diferentes. Então, certamente, eu acho que esse dinamismo do mercado que acaba causando com que a empresa venha a mercado levantar capital, né, mesmo após ter feito a IPO.
Sim. Você comentou sobre a empresa fazer capitalização da forma de crédito, né, que pegar empréstimo, né, então se financiar no mercado, e tem a forma de emissão de ações, né, e fazer a venda de ações. E as empresas vão avaliar o que, que vai sair mais barato, o que vai fazer mais sentido, só que tem alguém lá dentro da empresa que bate o martelo, né? Quem bate o martelo e toma essa decisão sobre vamos fazer um crédito agora ou vamos fazer emissão de ações? Normalmente é uma decisão colegiada, né, onde usualmente o conselho de administração tem um peso grande aí nessa tomada de decisão. Mas usualmente é uma decisão conjunta, né, entre os próprios executivos, entre a própria diretoria executiva, e normalmente isso passa para o conselho, né? Às vezes ele é deliberado até em assembleia de acionistas, né? Então depende muito do tipo, do caso, mas usualmente ele passa por essas três figuras, por essas duas figuras na realidade, né? Diretoria executiva e conselho de administração. Uhum. E isso antes, por exemplo, de ser feito follow-on, tem que passar por esse conselho. Aí antes de chegar nisso, tem alguns outros processos, algumas outras etapas, né, para ser realizado o follow-on. Tá? Quais são as etapas? Qual que é o processo completo, Felipe, para poder ser feito um follow-on? Isso, para as empresas virem ao mercado, levantar capital, elas precisam de alguns agentes, né? Principalmente os bancos de investimento. Então, os bancos de investimento eles são uma figura importantíssima nesse processo de follow-on, porque são justamente eles que vão fazer aquele pool de investidores, fazer o processo que se chama de book building, né, que é nada mais é do que você definir o preço que vai sair aquela capitalização. Então, acaba sendo o agente mais importante são os bancos de investimento, né, porque eles que vão fazer o intermédio, né, entre a companhia que está precisando captar recursos e entre os investidores, né, os fundos de investimento, investidores individuais. Então, existem vários agentes que participam desse projeto, desde a própria empresa emissora, aos bancos de investimento, até as próprias corretoras e a própria bolsa, né, que é um ambiente que vai negociar aquelas ações no final das contas. E isso tudo para sair desde a decisão do conselho até chegar lá na ponta, no home broker, para o investidor pessoa física, por exemplo, poder comprar essa ação num follow-on, certo? Perfeito, perfeito. É importante até você falar isso porque às vezes eu acho que acaba ficando na cabeça do investidor comum, acaba sendo um termo que ele pensa, não, isso daí provavelmente só deve ser algo restrito a grandes fundos de investimento ou a investidores profissionais, mas na realidade não, um processo que é aberto aí para todos os participantes do mercado. Sim. E falando do ponto de vista da empresa, todo follow-on que a empresa faz, o dinheiro ele vem para o caixa ou não? Do ponto de vista contábil, sim, né? Ele entra como fluxo de caixa. Quando você está lançando novas ações, ele entra como um fluxo de caixa de financiamento. E uma vez que ele entra no caixa, a empresa decide como é que vai usar, né? Então, às vezes, muita empresa faz follow-on para poder simplesmente ter liquidez e amortizar a dívida, né? Que é o Uhum. caso, é até um caso que a gente está vivendo agora da DASA, por exemplo. A DASA foi a mercado recentemente, fez uma capitalização justamente para poder diminuir a alavancagem, né? A empresa estava com a alavancagem muito alta, porque o endividamento estava alto, e veio ao mercado justamente para poder ter a liquidez necessária para o seu balanço. Mas do ponto de vista contábil, ela entra como uma operação de financiamento, né? Então ela entra como fluxo de caixa positivo e aumenta o caixa aí da companhia. Sim. Você comentou também sobre às vezes, um grande acionista, alguém que tem uma boa participação na empresa, querer sair. Quando essa pessoa ela quer sair, ela vai fazer também um follow-on à empresa para poder comprar o mercado, comprar as ações desse grande participante ou não. Isso, às vezes é uma posição Sim. tão grande que ela acaba tendo que sair via oferta, né? Via Uhum. uma negociação, né? Em bloco, né? Que chama block trade. Às vezes os próprios diretores, o próprio conselho de administração, eles vendem ações ao mercado, né? Inclusive eles são obrigados a fazer um disclaimer e todo mês na CVM você consegue ter acesso a essas movimentações. Eu esqueci o número do formulário de referência agora, mas é um formulário de referência que todo mês ele está lá na CVM e ele contempla todas as transações que as partes envolvidas, né, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria, realizaram com as ações da companhia naquele mês, né? Ou seja, por exemplo, vamos considerar, dizer aqui Petrobras.
Digamos que os diretores da Petrobras ou o conselho de administração vendeu X milhões de ações no mês, né? Eles são obrigados a informar isso à CVM, né? E aí a CVM vem e divulga isso ao público. Então, uma parte relacionada, ela pode negociar mas isso quando é uma parte relacionada, não necessariamente acionista, porque sua pergunta foi para acionista. Mas só fazendo esse disclaimer, acho legal falar esse ponto também. Mas sim, usualmente, quando a gente tem um grande volume de ações, né, que venha a mexer significativamente com a liquidez daquele ativo, a gente pode ter uma negociação em bloco, né, para poder dar liquidez para aquele acionista sair. Uhum. E o pequeno investidor que já tem ações dessa empresa, por exemplo, a empresa anunciou um follow-on, o pequeno investidor já tem ações, como que ele faz para participar do follow-on? Normalmente os procedimentos eles se dão via própria corretora, né? A própria corretora emite os comunicados necessários e usualmente essa movimentação é feita pela própria corretora daquele investidor, né? Normalmente ele recebe as instruções lá detalhadas, às vezes é até um formulário, né, que você preenche e atesta lá a sua intenção de participar ou não, de participar parcialmente, integralmente, né? Porque normalmente ele ganha o direito de subscrição, né? Justamente na Uhum. proporção de que ele seria diluído. Então, por exemplo, se vai ter essa oferta, o investidor seria diluído X%. Então ele tem o direito lá de subscrever aquela quantidade de ações para poder ficar com o mesmo percentual e não ser diluído. Então ele tem a opção, inclusive, de nem fazer, de nem subscrever integralmente. E aí normalmente ele indica essa intenção junto à sua corretora. E esse direito de subscrição, que é algo que muita gente, quando conversa comigo, às vezes tem essas dúvidas, né? Pô, eu ganhei um direito aqui, eu não sei o que é, apareceu na minha carteira, que às vezes ele aparece até o Isso, código do perfeito, ativo, perfeito. né? É possível vender o direito de É possível subscrição? sim, é possível sim. Ele normalmente tem um preço de negociação que fica marcado como se fosse uma ação, né? Se você vê na sua posição de corretora, você vai ter lá o código de subscrição e normalmente algum valor atrelado a ele, né? Então são direitos que são inclusive negociáveis. Uhum. E tem algum cenário, Felipe, que o acionista ele não pode participar? O acionista é pessoa física, né? Ele não pode participar de um follow-on? Tem algum cenário onde isso acontece? Algum agora assim de cabeça eu não me recordo, mas eu acredito que não. Certo. E falando né, a pessoa tem a curiosidade, né? A empresa vai fazer o follow-on, fala, beleza, eu tenho ações dessa empresa, já está na minha carteira. Pô, faz sentido ou não faz eu participar? Quando a gente pode dizer que é bom participar do follow-on, que aquela medida que a empresa está tomando é algo positivo, e quando a gente pode dizer que é ruim, que não é um lado positivo ali, na verdade, a chance de você se estrepar é grande se você entrar no follow-on. Quando que é bom, quando que é ruim a gente participar de Perfeito, um acho que a tua follow-on? pergunta agora é o cerne da questão, né? Tá, a gente, na realidade, existem muitas maneiras de você interpretar um follow-on, né? Em primeiro lugar, se a empresa está ali a mercado querendo vender ações, possivelmente a interpretação da diretoria dos executivos é de que está num preço bom, ou seja, está num preço elevado. Porque vamos pensar com a cabeça do diretor aqui. A gente não iria querer vender as nossas ações ao mercado se o preço tivesse, na nossa visão, muito depreciado, concorda? Isso é algo bem, bem Uhum. simples de você entender. Então, isso já é uma primeira interpretação que a gente pode ter, né? Que já está num preço ali mais ou menos elevado, né? Então, isso daí já por si só já pode ser uma interpretação. Mas aí entra a próxima etapa. Você tem que se perguntar como é a expertise daquela administração em alocar capital. Se você vê que usualmente é uma empresa que aloca capital de forma eficiente, que consegue remunerar aquele capital investido na companhia com bons projetos, com aquisições estratégicas, então possivelmente ele pode vir a empregar aquele capital de maneira eficiente. Então, eu acho que é muito importante você avaliar também a própria gestão da companhia, né? E o seu histórico em fazer a alocação de capital. Então, isso já é um ponto importante, porque ele pode estar levantando capital para ir atrás de novas oportunidades, para fazer aquisições.
Então, tudo isso é muito importante, né? Porque nada mais. Uma empresa, no final das contas, de capital aberto, nada mais é do que um grande veículo de alocação de capital, né? Principalmente na nossa visão aqui, que somos velho investors, né? Seguidores aí da filosofia. Então, no final das contas, a gente enxerga uma companhia como um grande veículo de alocação de capital. E se você tem uma avaliação de que ela aloca capital de maneira eficiente, pode ser que vale a pena sim entrar, mas se ultimamente você vê que aquela companhia não está entregando bons resultados, não está alocando capital de maneira eficiente, talvez seja um alerta, né? E partindo para o outro lado da moeda, pode ser um sinal de alerta, né? Como esse próprio caso que eu falei da DASA, né? Inclusive está acontecendo muito no mercado hoje com esse cenário que a gente está vivendo, porque a gente tem um cenário de juros elevadíssimos, né? Então as empresas estão sendo massacradas pelo encargo das dívidas dentro do balanço, né? Então acaba que o follow-on acaba sendo a única alternativa daquela empresa conseguir ter liquidez no balanço, né? Você está aumentando endividamento, custo de dívida hoje nem pensar. Você tem Selic a 13,75, então já pensou você captar Selic mais alguma coisa, já é realmente um encargo altíssimo para você colocar no seu balanço, né? Então, às vezes acaba que a empresa está com tanta necessidade de liquidez, com o resultado financeiro sofrendo uma deterioração tão relevante, que a única opção dele é ir ao mercado e arrumar uma nova entrada de capital, né? Então, Uhum. existe esse outro lado da moeda. Então, realmente, assim, não existe uma resposta fechada, acaba sendo como as peças de um quebra-cabeça, né? Como tudo é no final das contas aí no mercado de ações. É sempre um grande quebra-cabeça que você vai tentando montar as peças. Sim. Você basicamente vai olhar, mesmo como você falou, o histórico da empresa e também o porquê, né? O motivo dela fazer aquele follow-on. Se for para mais investimentos, a empresa está crescendo e tem também ainda um bom plano para desenvolvimento, aí já pô, possa fazer sentido. Agora, do contrário, se é uma empresa, como você comentou do exemplo de DASA, para quitar dívidas, a empresa está numa situação complicada, então você já tem que levantar ali uma bandeira vermelha ali para pensar duas vezes se vale a pena ou não, mesmo que já tenha na carteira, Perfeito, perfeito. né? Sim. Você comentou sobre DASA, eu queria levantar outras empresas onde o follow-on não foi um bom negócio, né? Onde a gente pode olhar, pô, não foi um bom momento, mas as empresas fizeram follow-on e também o outro lado da moeda, empresas que fizeram e deram super certo, que Sim, foi um follow-on que para os investidores, para os acionistas, foi algo bem bacana de ter participado. sim, sim. É um ponto interessante. Eu acho que é importante até, eu acho que dava até para fazer um estudo bacana você registrar os preços que as companhias fizeram nessas ofertas, esses follow-ons, Hum. e registrasse o desempenho daquelas companhias depois, né? Para ver se realmente se configurou como uma boa oportunidade, se não. Então, acho que é um registro interessante para fazer. Assim, de cabeça, o que me chama mais atenção ultimamente foi o da DASA, realmente. Mas tem mais alguns casos aí de empresas que estão levantando capital. E pelo cenário hoje, é justamente esse cenário de deterioração de capital, né? Mas eu vou até citar um exemplo legal também. Por muitas vezes a empresa acaba não alocando esses recursos, né? Que foi o caso da Renner. A Renner, um pouco antes da pandemia, ela fez uma oferta aí bem expressiva também. A empresa ficou com caixa realmente robusto e praticamente nem alocou esse caixa com nenhuma aquisição estratégica ou nenhum movimento muito estratégico, justamente porque o management não identificou nenhuma oportunidade que valesse a pena a alocação daquele capital, né? Então, Hum. é interessante observar esses movimentos também. E, outro ponto, né? Às vezes as companhias podem até devolver capital para os acionistas, né? Como um bônus em ações, uma própria diminuição de capital, né? Então, é algo muito dinâmico, né? Tanto no sentido de captar, como no sentido de devolver capital também. Sim. Você comentou aí que tem algumas que vão fazer levantamento de capital. Quais são as que estão no radar aí, que tendem a fazer um follow-on dentro desse ano ainda? Eu acho que é importante olhar.
essa questão da liquidez, né? Empresas que estão altamente endividadas aí, com risco muito grande, com encargo muito grande de dívidas, pode acabar sendo um candidato para fazer follow-on, né? Eu acho que no cenário que a gente está hoje, é mais provável que as empresas vão fazer follow-on por conta desse cenário, né? Uhum. Da mesma forma, né, que quando a gente tem um mercado, uma liquidez muito abundante, como a gente teve alguns anos atrás, Selic a 2%, a gente tem um movimento inverso. As empresas vão a mercado porque o custo de capital está muito baixo, né? Então as empresas acabam entrando de rodo, né? Você teve uma safra enorme de IPOs naquela última janela de liquidez, justamente porque a liquidez estava abundante no mercado, o custo de capital estava muito baixo. Então, às vezes até empresas que nem precisavam levantar capital foram na bolsa e fizeram IPO, né? Daquela safra, né? Tem muita empresa caindo 80, 90%, realmente é algo impressionante. E aí você mostra o outro lado da moeda, né? Mas tentando endereçar um pouco da tua pergunta, sem nomes específicos assim, mas eu diria que empresas que se encontram nessa situação, né, de alta alavancagem, necessidade de liquidez, possam vir a ser candidatos fortes a fazer levantamento de capital. Sim. E o caminho inverso do follow-on, você comentou, a empresa ela vai vender ações quando ela acha que está num preço bacana ou num preço alto, faz sentido vender no mercado. Caminho inverso são os OPAs, né, as ofertas públicas de aquisição. Dentro desse ano a gente tem algumas para acontecer e tem alguma que está no radar aí também, que você consegue enxergar, De oferta pública. Eu, de de aquisições, né? aquisições. Tem muito eu estou vendo muito movimento de aquisições estratégicas, né? Por exemplo, teve até a notícia que saiu hoje da família Setúbal, né, que aumentou a participação na Alpargatas. Tá tendo muito movimento desse, né, de empresas comprando participações ao mercado. E você teve até a própria oferta pela Braskem, né, aí, da Hum, gestora Apollo lá dos Estados Unidos. E tem tido outros movimentos, eu não estou conseguindo lembrar agora, mas realmente nesse cenário as roupas acabam ficando bem comuns também, né? Quando você tem preços extremamente depreciados, juros altíssimos, né? Então afetando de forma significativa o resultado das empresas, você tem também muitos candidatos aí à UPA, né? Então a gente deve conviver sim. com movimentos desse tipo aí nos próximos meses. Uhum. Bom, e aí para o investidor, Felipe, investidor PF, que é quem assiste aqui o Money Play, geralmente, quando ele recebe ali a subscrição, então, a ação que ele já tem na carteira, vai fazer um follow-on, recebe ali o direito de subscrição, o que ele tem que prestar atenção para poder apertar o botão e confirmar aquele direito, fazer uso, ou ele simplesmente fecha o olho e deixa passar? O que ele tem que prestar Perfeito, atenção? perfeito. Como eu falei, é um grande quebra-cabeça, né? Você tem que juntar todas as informações, primeiramente saber o motivo daquela empresa estar fazendo aquele follow-on, né? Se é para entrar em alguma oportunidade específica, se é realmente por necessidade de liquidez. Também é importante você ver o nível de diluição, né? Às vezes é uma diluição mais elevada, então é interessante você fazer a subscrição. O próprio preço também é importante, né? Às vezes você tem um preço que é atrativo em relação ao preço de mercado, então pode valer a pena. Eu acho que é importante, né, você estar numa faixa ali próxima ao preço de mercado e também a própria visão do investidor em relação àquela companhia, né? Uma companhia que ele acredita, né, que ele quer carregar pelo longo prazo, tudo. Então, às vezes pode configurar como uma boa oportunidade, mas é muito importante estar alerta a esses red flags, né? Não, um follow-on não necessariamente vai ser porque a empresa está vivendo um momento maravilhoso. Às vezes é justamente o contrário. Então, eu acho que esse é o principal ponto que o investidor ele tem na cabeça, né? Não necessariamente algo maravilhoso.
Uhum. Não entrar na Exato. euforia, né? Não tomar nenhuma decisão precipitada, estudar, e aí não chegar lá e falar, bom, já tenho na carteira mesmo, então mais do mesmo não vai Perfeito, fazer perfeito, diferença, né? Eu vou acabar perfeito. comprando. Bom, não necessariamente é isso, tá? E Felipe, para a gente poder finalizar, tem algum livro aí que você possa recomendar para o investidor? Pode ser um livro qualquer, ao universo de investimentos de uma maneira geral ou ao tema que a gente tratou em específico. Bom, se tiver do tema específico, ótimo. Se não, é um que você mais gosta aí, o que mais te ensinou ao longo da Tema carreira. específico eu não consigo lembrar muito bem, mas um livro que eu acho que é bacana, que ele ilustra muito a situação de mercado, assim, que tanto nós, profissionais, convivemos, como o próprio investidor comum também vai conviver, é o do Peter Lynch, né, que se chama O Jeito Peter Lynch de Investir. Acho esse livro fantástico, é uma linguagem bem acessível e é interessante porque ele gosta muito dessa visão do investimento em ações sob o ponto de vista do investidor pequeno, né, do investidor pessoa física. Então acho que é bem interessante essa leitura tá no radar aí de todos os investidores. Ótimo. Então, o jeito Peter Lynch de investir, né? Isso, isso. É isso. Então fica aqui a recomendação. Felipe, como que o pessoal encontra você? A Finacap também, site, redes A Finacap sociais. é uma gestora que fica aqui no Recife, né, uma das gestoras independentes mais antigas do Brasil, inclusive. 25 anos já de estrada. Nós temos Instagram, sim, @Finacap, se eu não me engano. Posso confirmar depois. E estamos nas principais redes sociais, principalmente Instagram a gente é mais ativo. E LinkedIn também, a gente tá bastante presente no LinkedIn. O próprio site da gente é interessante porque a gente manda carta todo mês para os nossos investidores, sempre tratando normalmente de algum tema corriqueiro. Então é legal, né? A gente sempre tenta mesclar, né, a situação que a gente está vivendo hoje no mercado com a filosofia que a gente é adepto. Então, quem tiver oportunidade é finacap.com.br, você consegue ter acesso tanto às nossas cartas já publicadas e pode se inscrever para receber as cartas futuras. Ótimo. Excelente, Felipe. Muito obrigado pelo papo, por aceitar o convite, por conversar aqui com o pessoal do Beleza, Money Play. Fabrício, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.